Bem-vindo ao Metabolismo TV, sua fonte de informações corretas sobre metabolismo e saúde. Eu não consigo controlar a minha fome. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Hoje quero falar com você sobre um estudo recente que reflete os fatores que fazem uma pessoa não conseguir controlar sua fome e sentir fome o dia inteiro e comer muitas vezes coisas que não deveria comer. Vou para o quadro para explicar. Veja. Em vários episódios, temos explicado o problema de que, para perder peso, deve-se primeiro reduzir a glicose. Se você não reduzir a glicose, que é o açúcar no sangue, você não pode perder peso. Mas quando uma pessoa tem um problema com o corpo e não consegue controlar sua fome, se está com fome, certo? A fome é um sinal muito forte do corpo que é projetado para a sobrevivência. Então, a fome é um aviso que o corpo nos dá de que ele precisa de combustível. Agora, esse mecanismo da fome pode sair do controle a ponto de nos aprisionar e se tornar uma fome contínua que não pode ser controlada. Todos nós conhecemos alguém que não consegue parar de comer, é como uma fome desesperada, uma fome que toma conta da pessoa. E todos nós conhecemos pessoas que começam uma dieta toda segunda-feira e até quinta ou sexta-feira já a quebraram. Elas passam o fim de semana e na segunda começam de novo e é a história sem fim. Agora foi descoberto o seguinte: pessoas que têm essa fome desesperada têm certas características e isso é algo que pode ser medido. A primeira coisa a ela saber é que aqui está um órgão chamado pâncreas, que é um órgão que produz um hormônio muito importante chamado insulina, e a insulina é um hormônio que causa o ganho de peso. Para ganhar peso, você só precisa de insulina e mais glicose, não? Quando você tem insulina e tem glicose, automaticamente você vai ter gordura, o corpo vai criar gordura. Agora, o que acontece? A insulina, que é um hormônio muito necessário e produzido pelo pâncreas aqui, é um hormônio que, além de ajudar a usar a glicose, é um hormônio que causa fome. Então, a insulina causa fome. É por isso que se você vai a um restaurante e te servem uma bandeja de pão com alho bem torrado e você começa a comer, isso automaticamente desencadeia uma série de eventos químicos, biológicos no sistema nervoso e hormonal que automaticamente aumenta a sua fome dramaticamente. Porque o pâncreas, em resposta ao gosto do pão com alho, ao aumento da glicose, automaticamente produz mais insulina e como a insulina causa fome, você primeiro come a bandeja de pão com alho e quando o garçom chega, você acaba pedindo mais do que deveria ter pedido porque pediu com fome, pois os níveis de insulina estavam extremamente altos. Então, o que foi descoberto sobre a fome é que pessoas com essa fome excessiva, que não é facilmente controlada, o que elas têm é chama-se resistência à leptina. Assim como existe um hormônio que faz você ganhar peso e causa fome, que é a insulina, que é este aqui, também existe um hormônio que faz o oposto, existe um hormônio que diminui a fome. Esse hormônio que reduz a fome é produzido nas células de gordura. Portanto, as células de gordura, muitas pessoas acreditam que a gordura é uma substância morta, mas não é. A gordura é uma substância viva. Adipócitos, como são chamadas, adipo significa gordura. Essas são as células de gordura. Os adipócitos produzem o hormônio leptina. E esse hormônio leptina manda uma mensagem ao cérebro dizendo: estamos cheios, não queremos comer, então não há fome. Mas o que acontece? Foi visto que pessoas com essa fome desesperada, quando os níveis de leptina são medidos no sangue, o que pode ser medido, eles são encontrados como extremamente altos. O que isso significa? Níveis elevados de leptina podem não produzir o esperado efeito de supressão do apetite, que alguns pesquisadores chamam de resistência à leptina. Há um fenômeno muito interessante no corpo, e isso é que o corpo, qualquer coisa que continue por muito tempo, causa resistência. Por exemplo, quando você começa a comer açúcar pela primeira vez na sua vida, no começo,
é um pouco difícil comer tantos doces, mas à medida que você continua comendo açúcar, o corpo vai criando resistência ao açúcar e você precisa de mais e mais até acabar viciado. E é isso que acontece com alguém que começa a fumar um cigarro. A primeira vez que fica com a garganta arranhando, a segunda vez até tem um gosto ruim, a terceira vez ainda é um pouco ruim, na quarta ou quinta vez o corpo não sente nada. E agora só deseja o cigarro e a nicotina. E assim é como todos os vícios funcionam, todos começam com um pouco, você continua trazendo essa substância para o corpo e eventualmente o corpo se torna imune a ela e a tolera e agora deseja ela, agora inverte para o outro lado. O que acontece? Uma dieta rica em carboidratos refinados pode estar relacionada à inflamação intestinal, aqui é onde o alimento passa. E aqui ocorre a absorção no intestino delgado principalmente. Mas quando uma pessoa tem uma dieta rica em alimentos refinados, carboidratos refinados, pão branco, arroz, doces, chocolates, alimentos refinados, o que chamamos de alimentos tipo E. Quando a dieta é rica nesse tipo de alimento, esse tipo de alimento enfraquece a parede do intestino. O que foi descoberto é que quando isso começa a inflamar, começa a inflamar. Esse tipo de alimento, que é um carboidrato de baixa qualidade, que não é vegetal, não saladas, é apenas pão, farinha branca e assim por diante, açúcar. E isso começa a enfraquecer a parede do intestino. E quando enfraquece, o corpo fica inflamado. Quando o corpo fica inflamado, o que é a inflamação, como a que causa dor, também produz uma proteína. E essa foi a descoberta, essa proteína chama-se SOCS-3. Essa proteína SOCS-3 foi descoberta como uma proteína que bloqueia a leptina. Então você pode ter leptina, mas essa proteína impede que seu corpo a perceba. Então quanto mais alimentos processados você comer, alimentos de baixa qualidade, carboidratos refinados, mais inflamação você tem, mais proteína SOCS-3 e mais resistência à leptina. Portanto, você não consegue se livrar da sua fome e agora tem uma fome desesperada. A solução para tudo isso é você ter 4 dias de alimentos amigáveis puros. O que são alimentos amigáveis? Bem, estes aqui, alimentos amigáveis são carne, frango, peru, peixe, frutos do mar, queijos, ovos, vegetais, suco de vegetais, saladas, amêndoas, nozes, esses alimentos que são alimentos que não aumentam a glicose, especialmente se forem naturais e não processados, eles ajudam seu corpo a combater a resistência à leptina. Quando o corpo para de sentir leptina, a inflamação diminui, a produção daquela proteína inflamatória é reduzida e automaticamente seu corpo começa a sentir leptina e de repente você perde sua fome. Então, isso pode ser resolvido. E estou te dizendo isso porque a verdade sempre triunfa.